Fala pessoal, beleza? Gabigol aqui na área, chegando com mais Campeonato Paulista Betfair. Vamos falar aqui sobre Palmeiras e Água Santa, tá? Segundo jogo, ou seja, do jogo que decide tudo, agora é taça, meu amigo. Independente de qual seja o resultado, alguém vai ficar com a taça. Só para vocês aí que às vezes não são do estado, entenderem como que funciona o regulamento do Campeonato Paulista nesse momento, é o seguinte a situação. Primeiro jogo, Água Santa venceu por 2-1, ou seja, Água Santa tem a vantagem, pode jogar pelo empate. Lembrando que não há gol fora, tá? Então, mesmo o Palmeiras tendo a melhor campanha, o Palmeiras não tem vantagem alguma. Se o Água Santa sustentar um empate na casa do Palmeiras ou, obviamente, vencer o jogo, já era Água Santa pela primeira vez campeão paulista. Para o Palmeiras ser campeão, o que ele precisa fazer? Primeiro, para igualar o confronto, ele precisa vencer por um gol de diferença, ou seja, 1-0, o próprio 2-1, próprio 3-2, como eu falei, não tem gol fora, tá? Então, qualquer resultado por um gol de diferença de vitória do Palmeiras leva o confronto para os pênaltis, tá? Tão temidos pênaltis por conta da equipe do Palmeiras, né, que tem um histórico de certa forma ruim aí em penalidades máximas, né, pensando assim nos últimos anos. Nos últimos anos já foi até campeão de Libertadores em pênaltis, mas o confronto recente não é muito positivo. E aí, pro Palmeiras ser campeão no tempo normal, precisa vencer por 2 gols, ou obviamente mais de diferença. Fechado? Então, dito tudo isso, com certeza a gente vai ter Allianz Parque lotado e vamos falar aqui um pouco sobre as equipes. Bom, eu analisei vários jogos aqui do Água Santa, analisei vários jogos do Palmeiras, então vocês já sabem, não tem grandes novidades assim no elenco, tá? Inclusive falando sobre o jogo passado, né, entre Palmeiras e Água Santa, na verdade Água Santa e Palmeiras, eu achei que o Palmeiras deu um vacilão ali no começo, nos primeiros 20 minutos, tinha tudo para ter marcado, perdeu várias oportunidades e depois o Água Santa foi muito certeiro. Quando teve oportunidade, raridade o Palmeiras tomando gol de escanteio, né, gol de cabeça do Bruno Mezenga, e depois no finalzinho do jogo a falha, né, um erro individual, né, de certa forma, você palmeirense que assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, do Marcos Rocha, beleza? Mas então, como que o Palmeiras chega para esse confronto uma semana depois, né, para o segundo jogo? Bom, Abel Ferreira poupou vários jogadores aí na Libertadores, não à toa a equipe perdeu para o Bolívar na altitude, tá? Só Gabriel Menino e mais alguém que acabou indo. Então, por exemplo, jogadores, a maioria deles foram poupados. E aí o Palmeiras vai manter o mesmo time, né? Como o Everton, Murilo Cerqueira, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino aqui mais centralizados pelo meio, né? Mais recuados, na verdade. E Rafael Veiga sendo o jogador mais avançado, podendo transitar por essa área aqui do meio campo em diversos pontos, inclusive finalizando de fora da área, que a gente sabe, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, que o Água Santa obviamente vai vir mais defensivo, né, não tem como ser diferente, principalmente por conta da vantagem. E lá no ataque, Rony, camisa 10, Endrick e Dudu. Aparentemente, o Endrick, até por ter feito gol na primeira final, foi ele que fez o gol do Palmeiras, né, até então 1-1, provavelmente ele ganha vaga, tá? Lembrando que quem iniciou lá foi o Breno Lopes, tá? Breno Lopes, camisa 19, e segue o Tabata Atuesta fora, tá? E o Mike, agora com esse problema no tornozelo, também não é opção. Mike poderia ser opção pro Marcos Rocha na lateral direita. Seguindo, agora a gente vai de Água Santa do técnico Thiago Carpini. Aliás, olho nesse técnico, ele vai ficar um pouco sumido depois agora do Paulista, porque ele já disse que ele vai estudar um pouquinho, né? Vai preferir deixar, o Água Santa não tem calendário depois do Campeonato Paulista. Então o Thiago Carpini, um técnico novo, 38 anos apenas, falou que vai estudar. Provavelmente vai ser um dos grandes técnicos que a gente tem no Brasil. Sobre a Água Santa, não tem grandes novidades sobre o caso do Rodrigo San. Chegou a ter uma liminar, recebeu lá absolvição, mas ele não vai poder jogar o segundo jogo da final. Então, novamente vai estar sem o seu capitão. Com isso, o Marcondes, né, que fez um bom jogo, né, um jogo seguro contra a equipe do Palmeiras na primeira partida, vai ser o titular ao lado do Didi na zaga. E aí o Igor Vinhas no gol, que também fez boas defesas. O Reginaldo, lateral direito, lateral de bastante imposição física, né? O Gabriel aqui pelo lado esquerdo. Igor Henrique, Thiaguinho e Luan Dias, que meu Corinthians inclusive tá de olho nesse jogador. E lá na frente o Lucas Tocantins, o Todinho e o Bruno Mezenga, né? O jogo passado, esperava-se que o Bruno Xavier, que vinha sendo titular, seria novamente titular, mas ele optou pelo Todinho, tá? Provavelmente o Thiago Carpini vai manter essa escalação. E aí aquela questão que eu já falei aqui para vocês. O que pode mudar? Se ele quiser
ser mais defensivo, talvez ele venha com o Joilson, por exemplo, aqui e faça uma linha de 3 e aí um desses jogadores aqui, ou o Todinho e o Lucas Tocantins, percam vaga ali no ataque, tá? É uma opção? É uma opção que o Thiago Carpini, técnico do Água Santa, já utilizou nesse campeonato. E aí, assim, pensando sobre o jogo, sobre a final, acredito que vai ser um jogo onde a gente vai ver uma pressão muito grande, principalmente inicial ali do Palmeiras, assim como foi também no jogo passado, mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, e o Água Santa se defendendo, e se tiver oportunidade, ou seja, o Palmeiras errar individualmente, taticamente, com certeza é um time que pode agredir. Beleza? Então, feita a nossa análise, vamos para a nossa aposta lá na Betfair. Não esquece, tem bônus para você palmeirense especial aqui do Fala Gabica, só você clicar no link na descrição ou do comentário fixado. Bora lá. Beleza, pessoal, refleti bastante sobre que tipo de aposta que eu faria aqui com vocês em relação a Palmeiras e Água Santa. E, cara, eu vou manter ainda, por mais que o Água Santa surpreendeu no primeiro jogo, a ideia que o Palmeiras é superior, mesmo pressionado. Acho que vai pressionar bastante no jogo aqui, a equipe do Água Santa. E para mim não seria surpresa que o Palmeiras já marcasse antes do final do primeiro tempo, tá? Então, pensando nesse cenário, eu vou de vitória do Palmeiras no primeiro tempo a uma odd de 1,80, tá? Eu acho que é uma odd interessante. Acho uma odd interessante aqui. E vendo, né, observando os erros individuais, mais individuais do que coletivos que o Palmeiras acabou tendo no primeiro jogo, eu acredito que isso daí não vai acontecer novamente. Então, quando tiver oportunidade, vai com certeza querer matar ali o jogo contra o Água Santa, fazer esse primeiro gol, até porque precisa do segundo gol. Então, eu imagino que nos primeiros 45 minutos tem a chance do Palmeiras sair à frente. Fechado? Deixa eu ver se eu consigo aplicar aumento, mas aqui ele dá um máximo de 80, tá? Pra gente pegar uma odd a 10, então eu vou de 100, né? Fiquem sempre de olho nesse botão aqui que a Betfair apresenta, às vezes vale a pena você entrar dependendo da sua unidade. A minha é de 100, então eu vou com a odd de 1,80, beleza? Então, tá feita a nossa entrada para a final, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí qual que vai ser seu palpite para Palmeiras e Água Santa e criar sua conta na Betfair e apostar com a gente. Tamo junto.